Eu brinco muito com vocês sobre as coincidências da política, né? Mas imagina só uma coincidência dessa. O dia em que o Lula tenta emplacar a tese de que havia um plano golpista, ou seja, que houve uma tentativa de golpe. Só que não convenceu muito a sociedade que não acredita muito nisso. E aí, nesse dia, esse exato dia, surge mais uma golpista, uma terrorista, uma mulher que fala que vai fazer atentados contra o Supremo Tribunal Federal. E a mídia reverbera isso, principalmente a mídia de esquerda. A polícia do Distrito Federal prende mulher por suposta ameaça de bioterrorismo no STF. Ah, mas com toda certeza deve ser uma bolsonarista. Você não concorda? A mulher ainda teria desacatado agentes antes de ser presa e conduzida à 15ª Delegacia. E olha só que interessante. Policiais militares, onde? No Distrito Federal. Prenderam, no que dia? Na segunda-feira, dia 8 de janeiro, o dia do aniversário do 8 de janeiro, dos ataques. Uma mulher por ameaça de terrorismo e desacato na área externa do Supremo Tribunal Federal. Segundo a corporação, a equipe foi acionada por testemunhas que viram a mulher agredindo policiais judiciários. Ela também teria ameaçado contaminar a sede do STF com um gás utilizado em ataques terroristas. O Antrax, você já deve ter visto falar do Antrax. E aí, a gente começa a analisar essas matérias e fala, pois é, o Lula falando aí de golpe, né, de ataques terroristas, ataques bolsonaristas, golpistas, e pega uma mulher tentando fazer um ataque bioterrorista nesse dia. Que coincidência, que coisa, né? Já não bastasse o 8 de janeiro, que quem perdeu foi só a base bolsonarista e a base da direita, não é? E o Lula está até fazendo evento para comemorar isso. Mas olha só, Estado de Minas Gerais também falou do mesmo caso. A mulher que ameaçava contaminar o STF com antraz é presa pela polícia. Uma mulher de 58 anos ameaçou liberar antraz, arma biológica letal, no Supremo Tribunal Federal. A equipe da PM também encontrou com ela arma de choque e spray de pimenta. Que coisa! E aí você consegue ver as fotos aqui. Vocês viram alguma coisa estranha, diferente na foto? No carro dela? Não. Calma que daqui a pouquinho eu te falo. Mulher é presa após ameaçar dispensar arma biológica no STF. Desta segunda-feira, ministros políticos e outras participavam de manifestações que condenavam as tentativas de golpe realizadas por terroristas bolsonaristas. E aí, essa terrorista bolsonarista me aparece nesse dia para tentar um golpe. Mas aí, vamos olhar a foto de novo e outra matéria? Vem comigo. Gazeta do Povo agora. Apoiadora de Lula é presa por ameaça terrorista durante o ato em alusão ao 8 de janeiro. Olha que é a mesma foto da matéria do Estado de Minas. Olha só. Meu Deus, tem um Lula 13 no carro dela, então ela é apoiadora do Lula e um mega adesivo de Lula 13 lá no carro dela, que tinha spray de pimenta, arma de choque lá dentro e tinha ameaça de usar antrax contra o STF. Seria uma infiltrada? Ou seria alguma coisa assim do além que surgiu? Pois é, pessoal. Agora você faz um raciocínio comigo. Você não viu muitas matérias falando sobre o caso, muito menos questionando aqui ou perguntando sobre esse adesivo aí, né, Lula 13. Você não deve ter visto, né, falando, mas e esse adesivão aí, Lula 13? Você não deve ter visto. Agora você raciocina comigo. Imagina se dentro desse carro, essa mulher, essa senhora, tivesse nas redes sociais dela uma postagem falando Deus, pátria, família. Meu amigo, era uma terrorista que ia presa, a bioterrorista monstruosa. Ou então você imagina se lá dentro do carro dela tivesse
um pedaço de santinho jogado embaixo do carro das eleições de 2018 com a foto do Bolsonaro. Era uma bolsonarista golpista. Eu só quero mostrar para vocês o tanto que a política brasileira é esquisita, o tanto que a política brasileira é tosca, porque na minha visão, e olha só, deveria ter dado uma ênfase aqui no adesivão do carro da mulher. Porque se fosse do opositor, se fosse do outro, ou seja, do Bozo, a coisa era muito diferente. E eu não estou aqui para defender quem invadiu o prédio dos três poderes, não estou aqui para fazer isso não, até porque vocês conhecem minha linha de raciocínio. Mas eu quero escancarar para vocês e mostrar para vocês o quanto a mídia é tosca. Imagina essa mulher com um adesivão do Bolsonaro. Já pensou o estrago? Pois é. Vamos lá. Bora falar de outro caso, já que a gente está falando de estrago. Roberto Jefferson. Vocês sabem que é o seguinte, vamos ter que expor isso de novo, a gente tem que ficar relembrando isso, tá? O meu papel aqui é ser independente, eu não sou militante de um lado ou de outro, você é bolsonarista? Não. Você é petista? Não. Eu tô aqui pelo meu Brasil, tá? Então, se precisar criticar, essa semana mesmo, ontem, né? Eu fiz umas críticas aí ao Flávio Bolsonaro, teve uns xingamentos aí. Não tô nem aí, tá? Se eu acho que um projeto ficou parado muito tempo, eu vou reclamar. Eu pago o salário dele, não o contrário, tá? Só para deixar claro. E aí, o meu papel é fazer uma crítica como advogado, como jurista, às vezes como filósofo e às vezes como mestre em comércio internacional, dou meus pitacos aqui na economia também. Mas sempre aprendendo com gente bem melhor do que eu, bem mais preparado que eu. Uso muito citações de economistas aí famosos. E aí, dentro do ponto de vista jurídico, nós precisamos falar desse cara, tá? Da análise da questão jurídica que envolve esse caso do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, tá? Ele acabou de ter negado um pedido contra dele agora para o Moraes, onde a defesa pediu que o caso descesse para a Justiça Federal, saísse da mão do Alexandre de Moraes. E olha só, sabe, que absurdo, mas absurdo jurídico mesmo. E eu não vou ficar aqui com medinho de expor aquilo que eu aprendi na faculdade, os princípios básicos do direito que eu aprendi. Quando eu vejo um absurdo, o meu papel como defensor do direito das pessoas, eu fiz um juramento quando eu me formei em defender a justiça. E a justiça ela tem que ser defendida. E a gente tem que expor aqui os erros. Não precisa ter medo de expor e falar, isso aqui está errado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, vê conexão, e só na mente dele, com o 8 de janeiro e quer manter o caso de Roberto Jefferson no STF. Vamos lembrar, deixar bem claro aqui. Em 2022, o Roberto Jefferson se tornou réu. Os ministros da corte, todos, decidiram que a ação tinha que ir para a primeira instância. O que o Roberto Jefferson fez? Falou merda, falou besteira. Falou besteira. Foi na rede social, falou besteira sobre a Rosa Weber, falou besteira, ou a Carmen Lúcia, não me lembro, falou besteira, falou asneira, e aí começou um processo contra ele. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse estar evidenciada a conexão entre os atos do 8 de janeiro e as condutas pelas quais o ex-deputado federal Roberto Jefferson se tornou réu na corte. Então, segundo ele, o fato dele ter feito ali ofensas à Rosa Weber ou à Carmen Lúcia, foi a Carmen Lúcia, o Roberto Jefferson está envolvido no 8 de janeiro e por isso o processo tem que ficar na mão dele. Só para você ter noção, a ação contra Jefferson deveria tramitar na Justiça Federal do Distrito Federal, conforme foi decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Moraes, no entanto, quer manter a competência do STF para tratar do caso. O ministro submeteu o tema nesta terça-feira para análise do plenário, uma questão de ordem para discutir a manutenção do caso na corte. O caso refere-se a uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e aceita pelo STF em 2022. Jefferson se tornou réu por incitação ao crime, tentativa de impedir o livre exercício dos poderes,
calúnia e homofobia. Vou resumir o que é incitação ao crime, tentativa de impedir o exercício dos poderes, calúnia e homofobia. Falou um monte de asneira nas redes sociais, um monte de besteira, e esse processo foi parar na mão do STF. O próprio STF entendeu que não deveria ficar lá, esse processo deveria ir para a Justiça Comum, e o Alexandre de Moraes falou que não, tem que ficar na mão dele. Sabe, as regras de competência, as regras de distribuição, tudo isso, sabe, não está sendo, no mínimo, observado. E eu vou te ser sincero, eu não morro de amores pro Roberto Jefferson de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem pensando eu vou estar aqui sendo um hipócrita. Roberto Jefferson é um patriota? Não. Fala besteira, é um cara que tava lá na época do mensalão, não vem com esse papinho de que, esse cara agora é um santo, não vem nessa, não. É político de carreira, não me engana, não. O que me incomoda é o fato de saber que o pedido da Procuradoria-Geral da República era para que esse processo, porque é o óbvio e é a lei, tivesse na Justiça Federal. O pedido e a decisão do STF era para que esse processo estivesse na Justiça Federal. E aí, as regras do devido processo legal e do direito são simplesmente violadas. Essa é a minha tese de defesa aqui. Essa é a minha preocupação. Então, não pode ser assim. Quem é o dono da ação penal é a Procuradoria-Geral da República, que pediu que esse processo ficasse ali na Justiça Federal. Ou seja, a contrassenso de tudo e todos é um projeto pessoal de um ministro. E isso aí, gente, desculpa, não dá para mim ficar calado e achar que isso é normal, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu quero conversar com vocês. Eu quero colocar um trecho de um vídeo do Roberto Mota. Ele publicou no Instagram oficial dele, o Roberto Mota, e é o seguinte, ele está citando o caso do Equador, que eu já comentei com vocês um pouquinho também. Mas o que está acontecendo lá no Equador? Pode bater na nossa porta? A questão do caos na segurança pública, que eu venho batendo e alertando há muito tempo, pode bater na nossa porta? Of course que sim, né? É claro. Ou seja, pode bater na nossa porta sim. E aí a gente vê que aqui no Brasil, o narcossistema dessas facções são mais poderosos até do que o sistema, hoje o exército. Hoje, na boa, vocês acham que um pega pra capar entre exército e esses criminosos aí, PCC, Comando Vermelho, você acha que vai dar bom pro exército, assim, moleza? Acho que não. Então, olha só o que o Roberto Mota, e eu achei muito interessante a forma que ele expôs aqui, falou sobre o tema. Dá uma olhada. É completamente factível, isso é o que a esmagadora maioria da população deseja. Bandido na cadeia por muito tempo. Isso é o sentimento das pessoas. Acontece que existe uma elite que se apropriou deste debate e que usa a sua posição nas instituições, nas universidades e muitos veículos de mídia para empurrar goela abaixo da população uma visão de mundo que a esmagadora maioria das pessoas rejeita. A gente viu isso no caso recente do assassinato do sargento Roger Dias por um criminoso com 18 passagens na polícia, condenado, que estava cumprindo pena e assim mesmo, como todo bandido brasileiro, teve direito ao benefício da progressão de regime, teve direito ao benefício da saidinha, saiu e matou um policial com 2 tiros na cabeça. Nós lemos uma nota de uma associação de magistrados que dizia que a culpa era da sociedade, que está cada vez mais violenta, intolerante e armada, que a culpa era das redes sociais. Ora, é óbvio que nada disso corresponde à nossa realidade. A maioria das pessoas, o trabalhador, o pai e mãe de família que luta para manter os seus filhos longe do crime e insegurança, todo mundo sabe disso. Então tem 2 aspectos desse problema que a gente precisa manter sempre em mente. Primeiro, é a questão da impunidade. No Brasil, a impunidade é uma questão de legislação, então, senhores congressistas, a bola está com os senhores, e de aplicação da lei. Senhores magistrados,
a bola está com os senhores. Eu acho que ele definiu tudo aqui. É lei, fazer a lei, impedindo saidinha, fazendo com que as políticas públicas de combate ao crime sejam efetivamente cumpridas. Então, senhores políticos, e aqui eu incluo senhores da oposição, senhores do PL, senhores do Partido Novo, senhores que dizem contra Lula. E aqui eu incluo senhores do Centrão, que são vítimas dessa sociedade, e inclusive, tem casos aqui, inclusive, de parlamentares que perderam parentes próximos, né? E aí eu cito até a galera também da esquerda, né? Eu vou citar o caso da Sâmia Bonfim, que teve aí o irmão vítima da violência por causa de um erro do tráfico. E aí vocês podem ver o absurdo que tudo isso é. Então, congressistas, tá na mão de vocês. Senhores magistrados, não é com notinha dizendo que o assassino do policial é vítima da sociedade que vocês vão resolver o problema. Tá na mão de vocês. E aí, senhor Lula, parar de passar a mão na cabeça de bandido e começar a ter pulso firme e punho firme, porque a população já não aguenta mais. Então, esse é um problema de poderes, né? De todos os poderes. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de hipocrisia, tá? Olha só o que acontece quando a gente fala dos falsos demagogos, e muitos deles, a maioria da esquerda, né? Para quem não sabe, esse aqui é o López Dóriga, né? Que é o seguinte, o presidente do México, ele de esquerda, com um discurso pauta LGBT, eleito com essa pauta LGBT, temos que ajudar as pessoas, é igual o Lula fazendo falas capacitistas com discurso de que, eu sou pró pessoas com deficiência, e essa briga é uma briga pessoal minha, tá? E aí a grande questão é, esses caras falam uma coisa e cumprem outra. Ou você não lembra das falas do Lula, grilo duro, exportadora de viado, esse tipo de coisa? Deve lembrar, né? Isso aí chama-se hipocrisia. O presidente do México, ele ofendeu uma deputada, que é trans, falando que é um homem vestido de mulher. Não, você é só um homem vestido de mulher. Tá, vamos lá. Vai abrir um aso para muita discussão isso aí, e eu não vou entrar nessa polêmica. É porque eu respeito todas as pessoas, tá? Eu respeito a liberdade sexual das pessoas. As pessoas são o que quiserem. Tem gente que me critica por causa disso. Mas eu acho que cada um vive da forma que bem entender, desde que não interfira nas crianças, não chegue nas crianças, cada um que seja feliz. E eu torço é que seja feliz mesmo. E respeito a pessoa que se identifica com mulher, se veste como mulher, se identifica como mulher. O que me custa tratá-la como mulher? Né? O que me custa ter pelo menos um devido respeito a essa pessoa? É uma questão de humanidade, é de respeito. É de respeito. E aí, essas pessoas, como esse pessoal da esquerda, tem esse discurso de nós somos os grandes defensores dessa pauta. Mas por detrás dos panos, debaixo da cortina, são os maiores homofóbicos, são os maiores racistas, são os maiores xenofóbicos, são pessoas que não estão nem aí, sabe? E aí foi lá e ofendeu, depois teve que vir a público pedir desculpa, mas esse é o preço da demagogia, né? Esse é o preço da demagogia. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês, matéria do Estadão aqui. A julgar pelo discurso de Lula, a propósito do 8 de janeiro, ainda citando o 8 de janeiro, o Brasil gira em torno do lulopetismo. Aquele que, nas palavras de seu líder, é a garantia da democracia nacional. Ou seja, Lula se acha a própria democracia. Lula, o presidente Sol. Fala aqui que o petismo é uma seita, né? É lamentável que uma data que tinha tudo para se firmar como uma efeméride relevante para a democracia brasileira tenha sido convertido por Lula em uma festa em louvor a si mesmo e à companheirada. E é o que aconteceu. E aí eu comentei e citei com vocês um outro ponto muito, muito, muito relevante, tá? Bolsonaro, por causa do 7 de setembro, inelegível. Lula fez um circão ali, um mega evento, para se autopromover utilizando a máquina pública.
Vai ter paridade no tratamento? Vai ser tratado de forma igualitária? Pois é, eu acredito que não. É bem provável que não. Tá certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial e até mais tarde.